Mas eu quero trazer um pouquinho do aumento de tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio, que valem a partir de hoje. E tem rápidas retaliações do Canadá e da Europa. Luca Bassani é quem vai trazer as informações para a gente agora. Como é que esse período, esse início repercutiu na Europa? Hein, Luca Bassani? Bem-vindo. Foi um dia duro, Evandro, mas com respostas proporcionais, como já havia prometido a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esse dia 12 de março, marcado então pela aplicação das tarifas de aço e alumínio, sendo elas entre 10% e 15%, e que pode também afetar o Brasil. No caso europeu, eles disseram que as taxações representarão praticamente 26 bilhões de euros, praticamente 28 bilhões de dólares, e por conta disso vão aplicar tarifas semelhantes na faixa também dos 28 bilhões de dólares aos produtos norte-americanos. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que esperava que essa não fosse a alternativa escolhida pelos americanos, já que taxações a mais vão acabar dificultando todo o processo industrial em ambos os lados do Atlântico, mas que essa é a decisão conjunta do bloco. Falando agora sobre o vizinho ao norte dos Estados Unidos, aí a guerra comercial está ainda mais intensa. Afinal, o Canadá anunciou hoje que vai aplicar 25% também de tarifa sobre todos os produtos norte-americanos, após o presidente Donald Trump ontem ter já subido de 25% para 50% essa taxa em relação a alguns produtos, e inclusive os canadenses terem aumentado o preço da energia exportada a partir da província de Ontário para alguns estados norte-americanos. A gente vê que alguns países aliados dos Estados Unidos, também do aspecto ideológico, como o Japão e a Austrália, por enquanto não tomaram nenhum tipo de decisão seguindo a reciprocidade, mas disseram que estão analisando como vão fazer para suprir a falta que esse dinheiro vai representar a sua balança comercial, principalmente a Austrália, que também é um grande exportador de minérios para os norte-americanos. Tudo indica que os próximos dias não serão fáceis e que a própria indústria americana também pode ser afetada pela falta deste bem tão essencial, ou pelo aumento do preço deste bem tão essencial, que vem de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. O ministro Fernando Haddad disse que vai prezar pelo diálogo, tentando repetir aquilo que conseguiu durante o primeiro mandato de Donald Trump. No caso, os brasileiros conseguiram uma isenção no ano de 2018, algo que Geraldo Alckmin, ministro Fernando Haddad e outros políticos brasileiros engajados nesse setor esperam conseguir agora, apesar de todas as indicações de Donald Trump serem muito próximas à manutenção dessas taxas anunciadas durante as últimas semanas. Muito obrigado, Luca Bassani. Ótimo trabalho para você. Canadá e os países da Europa, Alan Gani, estão borbulhando igual aquelas caldeiras que a gente acompanhava ali nas imagens. Pois é, não dá para entender essa do Donald Trump, porque dar um tiro no seu próprio pé vai trazer inflação nos Estados Unidos, reduz a atividade econômica, isso já está começando a ser precificado pelo mercado financeiro, todo mundo lá já falando em estagflação, bolsa caindo, índices de confiança caindo, isso se volta contra o próprio governo Trump. Não dá para entender o que ele quer com isso. Eu tenho uma hipótese, Evandro. Eu vejo que o Donald Trump, ele idealiza uns Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Como é que era mais ou menos? Estados Unidos mais ou menos autossuficiente comparativamente a hoje. Menos, claro, o mundo era muito menos globalizado, menos dependente das economias lá de fora, e um Estados Unidos que também não se metia em conflitos geopolíticos. Na segunda parte, em relação a não se meter em conflitos geopolíticos, eu acredito que a política dele é acertada. Agora, em relação à primeira parte, não é acertada. Por quê? Porque isso traz prejuízos ao consumidor norte-americano. Uma boa parte dessas indústrias que estão na China, no Canadá, no México, são indústrias norte-americanas. Não são indústrias de outros países. Elas não foram lá forçadamente. Não, são americanos que saíram lá e vão produzir em outro país. Por quê? Porque é mais barato. Aí o Trump quer reindustrializar os Estados Unidos. Só que isso demora tempo. E outra coisa, reindustrializar e fazer tudo dentro de casa não significa que esse processo de produção vai ser mais barato. Até porque você consegue ter uma mão de obra tão barata quanto a chinesa, quanto a indiana,
né? Energia, você vai conseguir tão barata quanto a do Canadá? Quer dizer, tem uma lógica econômica aí. Por que essas empresas estão indo lá? Por que eu estou importando do Canadá? Por que a Alemanha importava gás da Rússia? Para ajudar a Rússia? Não, porque era mais barato. Então você tem uma lógica econômica. Então isso pode trazer um encarecimento da produção e que vai encarecer o consumidor norte-americano. Eu acho que o que o Trump não entendeu, ele entendeu a parte geopolítica. Os Estados Unidos hoje perdeu a hegemonia, antes era hegemônico nos anos 2000, do ponto de vista geopolítico-militar. Hoje, ele já entendeu que China e Rússia também têm poder. Opa, eu tenho que negociar, tenho que compor, não dá para enfrentar diretamente. Na parte da economia, os Estados Unidos também perdeu, em parte, a sua relevância econômica, Evandro. Você tem China, você tem Índia, você tem o próprio Brasil, que é um celeiro do mundo, você tem a Rússia, que é muito importante em termos de commodities energéticas. Então, se a gente pegar os BRICS, que não é um bloco econômico, em termos de relevância econômica, ele é mais importante que a própria União Europeia. E eu acho que o Trump não entendeu que esse mundo mudou, ou seja, a globalização não tem mais volta. Você é muito interdependente de outros países. Isso vai se voltar contra ele. Encarecimento da produção e encarecimento do preço para os consumidores. O Gustavo Segré está conectado conosco? Segré, eu queria te ouvir também sobre esses argumentos que foram apresentados aqui pelo Gani do porquê essas decisões de Trump podem significar um tiro no pé. Eu concordo na análise do Alan, mas temos que ver a justificativa. Por que Trump está fazendo isso? Hoje nós temos 3 países que são principais fornecedores de aço e alumínio dos Estados Unidos. É Canadá, Brasil, segundo lugar, e México. Quando o Trump pega uma informação muito simples, quanto esses países produzem de aço e alumínio? 100. Quanto que eles importam? 20. Da onde? Da China. Então, eles estão mandando para aqui, para os Estados Unidos, produção nacional, porque isso tem um certificado de origem, que evita pagamento de taxas adicionais quando o produto iria diretamente da China para os Estados Unidos, eventualmente. Então ele está dizendo, vocês estão fazendo triangulação, estão fazendo desvio de comércio. Em lugar de que a China venha com esse aço e alumínio para aqui e eu cobre deles o valor que eu quiser, vocês estão importando da China aço e alumínio e estão me vendendo o aço e alumínio que vocês produzem. Mas tem uma parte que vocês poderiam produzir e utilizar no mercado local que vocês estão utilizando da China. Esse é o ponto. Provavelmente, como deveria terminar isso para não gerar todos os problemas que perfeitamente Alan indicou. Através de cotas, dizendo, ok, quanto vocês importam? Sei lá, X, ok. Então eu vou colocar cotas que permitam que essa cota, eu, Estados Unidos, vou comprar do Brasil, do Canadá e do México com uma taxa diferenciada. O resto, como vocês estão comprando da China, eu vou taxar mais, que é o que ele está fazendo ao estilo Trump. Primeiro vou por tudo e depois vou negociando. Me dá a sensação que tem a ver com isso. Olha, pessoal, eu quero até trazer uma manifestação também do ministro da Fazenda, de que maneira que o governo federal está lidando com a possibilidade dessa taxação. Só vou fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês a chuva aí em São Paulo. Agora há pouco a Defesa Civil emitiu alertas dizendo que haveria possibilidade de chuva muito forte se espalhando pelas zonas oeste, norte e central de São Paulo. E essas são imagens que chegam agora aqui para a gente, tanto da torre quanto imagens aqui da capital, que mostram uma chuva muito forte. Depois daquele período de calor intenso que nós vivemos aí ao longo do carnaval, com céu aberto, o sol brilhando forte e, claro, temperaturas muito altas, vem uma frente fria que não necessariamente derrubou as temperaturas, a gente continua aí em torno de 28, 29 graus nos períodos mais quentes do dia, mas que traz nuvens carregadas que, no fim da tarde, costumam despejar muita água, acompanhado ou acompanhada, né? A água acompanhada de vento e também de raio. Então, por isso que a Defesa Civil faz esses alertas sobre os pontos que costumam alagar e principalmente sobre os riscos das pessoas se abrigarem muitas vezes debaixo de árvores e etc., por causa dos raios e do vento forte. A gente sabe que São Paulo é uma cidade muito antiga, tem árvores também grandes que nem sempre passam pelo período de poda que é necessário. E aí, nesses momentos em que o vento vem muito forte, esses galhos costumam despencar e isso pode provocar ferimentos em pessoas, pode cair sobre os carros. Então, muita atenção nesse momento, você que está em São Paulo ou que pretende vir para São Paulo agora no fim da tarde,
atenção, porque vocês podem encontrar bastante chuva aí, principalmente nas regiões leste, oeste e central de São Paulo. Agora, voltando ao nosso debate sobre a taxação do Donald Trump, o ministro Fernando Haddad disse hoje que o governo está avaliando propostas do setor de aço depois desse anúncio. Eu vou conversar então com a Luciana Verdolim, que vai trazer as informações para a gente agora. O que Haddad mencionou sobre isso, hein, Luciana Verdolim? E qual seria essa proposta que vem do setor? Olha, eles ainda estão conversando, Cine. Vale lembrar que quem está tocando mesmo essa questão desde o primeiro anúncio do governo norte-americano é o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu representantes do setor e deixou muito claro que o governo está discutindo junto, está querendo ouvir sugestões e quer apresentar também algumas alternativas, levando-se em consideração que o presidente Lula já avisou que o governo brasileiro vai utilizar aquele sentido, né? Aquele conceito da reciprocidade. Tudo que for taxado da gente, a gente também vai taxar dos outros países, porque não é justo com o consumidor nem com os empresários brasileiros. Logo depois da reunião com o pessoal do aço, o ministro da Fazenda deixou muito claro que nesse momento é conversar. Na semana que vem a gente já deve ter um posicionamento mais oficial, uma resposta do governo brasileiro. A gente tem a declaração de Haddad. O setor do aço pede providências tanto em relação às importações quanto em relação às exportações. E obviamente que a estratégia não pode ser a mesma num caso e no outro, porque no caso das exportações envolve uma negociação. No caso das importações envolve uma defesa, né, mais unilateral. Isso, a proposta que eles fizeram. Nós vamos analisar. Eu acabei de receber a proposta. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora. Nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa. Nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico. Que, de fato, os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação. O governo divulgou nota hoje, deixando muito claro o posicionamento da administração federal. A gente separou até um trecho dizendo o seguinte, que em defesa das empresas e dos trabalhadores brasileiros e em linha com o já tradicional apoio ao sistema multilateral de comércio, o governo considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente pelo histórico de cooperação e integração econômica entre os dois países. Segundo dados do governo federal, do governo dos Estados Unidos mantém um superávit comercial de longa data com o Brasil, que agora em 2024 foi da ordem de 7 bilhões de reais. Novas reuniões já estão previstas com Haddad e também com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, e a expectativa é de que ocorram reuniões até a próxima semana para fechar o discurso do governo. O setor do aço também divulgou nota dizendo o seguinte, que mantém expectativa de que, com a abertura do canal do diálogo do governo brasileiro com o governo daquele país, possa ser implementado aquele sistema de cotas que o vice-presidente tem dito muito, que quando da última taxação, o governo dos Estados Unidos instituiu cotas para importação e exportação de produtos, o que livrava os produtos brasileiros da taxação. Mas na nota divulgada ontem pela Casa Branca, eles deixaram bem claro que dessa vez não vai ter isenções nem exceções. Agora, Luciana Verdolim, o presidente da República, então, deve aguardar uma reunião na próxima sexta para definir o que vai fazer? Expectativa é que sim, porque o que está acontecendo nesse momento? Estão sendo ouvidas, né, as lideranças do setor do aço, o governo brasileiro está em contato também, o vice-presidente teve uma videoconferência na semana passada com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e todas essas informações estão sendo consolidadas para aí sim serem trazidas aqui para o presidente Lula, que é que vai dar a palavra final sobre o posicionamento do governo brasileiro. E tem ainda a questão envolvendo a possibilidade de taxação
dos produtos agrícolas que está sendo ameaçada, né, que está sendo anunciada pelo governo dos Estados Unidos a partir de abril, o que impactaria o etanol aqui produzido no Brasil. Então, assim, vários problemas. Expectativa é de reunião com o presidente Lula na sexta-feira e anúncio de medidas, né, do que o governo efetivamente vai fazer para tentar evitar maiores prejuízos aos produtores brasileiros. Sabe-se que prejuízo vai ter, impacto negativo na indústria vai ter. O governo quer, nesse momento, minimizar esses impactos. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Um ótimo trabalho aí para você. O Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como o governo está lidando com a situação? Agora já se começa a ouvir o setor de uma maneira mais intensa. Tem também reunião na próxima sexta-feira, mas, por enquanto, nenhuma medida. Inclusive, o próprio Senado definindo questões que possam dar, digamos assim, capacidade do governo de reagir rapidamente a depender do que vier lá dos Estados Unidos ou da boca de Donald Trump. Você acha que o caminho está correto? É preciso pisar em ovos e esperar? Claro, o governo, principalmente o ministro Haddad, age com sensatez e profissionalismo. Vai conversar com os setores diretamente impactados, a indústria do aço nesse caso. E eu sempre defendi que o governo se aproxime cada vez mais dos setores industriais. Isso é muito importante. A indústria tem sido tratada à margem aqui no Brasil, que está errado. Por isso, isso explica em parte o atraso. Mas, enfim, o governo vai para o caminho correto. A Luciana, no final da sua exposição, ela tocou em algo que é ainda mais delicado. Porque é o seguinte, hoje aqui a gente está falando em alumínio e aço, mas, na verdade, o presidente Trump anunciou em relação ao Canadá e o México tarifas para centenas de produtos. E aí ele adiou isso para abril e tal, mas o fato é que há muitos setores impactados, e no caso do Brasil, o agronegócio e especialmente o etanol, que podem ter prejuízos muito relevantes. Eu já citei aqui algumas vezes um livro do ex-presidente do FED, Alan Greenspan, chama A Era das Turbulências. Alan Greenspan certamente gosta desse sujeito, que era um homem de mercado. Até pelo nome. Até pelo nome, né? É um sujeito, um expert em mercado, era um republicano, mas que trabalhou com governos do Partido Republicano e depois com o presidente Clinton, que foi o último, aliás, a gerar grandes superávites lá nos Estados Unidos. Bom, mas o que ele falava do presidente Clinton, que ele ficou muito surpreso, porque nos primeiros contatos, o presidente Clinton explicou para ele, disse para ele que estava muito preocupado com a oscilação do preço da madeira no Canadá. E por que ele, Clinton, estava preocupado com isso? Porque certamente isso impactaria os custos da construção civil nos Estados Unidos. Então, por acaso, alguém conhece montadora, marcas de automóveis de origem mexicana ou de origem canadense? É óbvio que não. São americanos e orientais que estão produzindo nesse país. E é óbvio que a taxação do aço e do alumínio vai impactar montadoras americanas que estão nesse país e, por tabela, o consumidor americano. Arremate, Zé. Pois é uma situação muito complexa essa dos Estados Unidos, que põe uma interrogação no mundo, né? Mas eu concordo com o Piperno que aqui a situação está sendo muito bem tratada. Primeiro ponto, o presidente Lula foi orientado ali pela equipe do Ministério de Relações Exteriores e Celso Amorim levou para ele um levantamento completo de diferenciar o que é uma atitude política e o que é uma atitude econômica. O Brasil não está imediatamente reagindo como outros países. Avalia cada situação, o Brasil depende dessa exportação para os Estados Unidos, né? O setor de alumínio aqui pode ser impactado, né? É muito complexo. Então é preciso negociar, e é a palavra certa, e saber exatamente qual a medida a ser adotada. Politicamente, o presidente Lula deu um chega para lá, dizendo, olha, aqui não fala grosso e tal, isso é uma atitude política. Agora, a atitude econômica tem que ser tomada ouvindo os setores, né? Porque as exportações, embora pareçam ser de Estado para Estado, não é. É uma exportação de empresário para empresário, né? Dependendo do momento, há preços momentâneos que sobem e que descem, né? Então é preciso muito cuidado e eu estou entendendo que a equipe econômica está tendo esse cuidado de lidar com estas respostas. No Congresso Nacional tem um projeto, né, que reforça
a reciprocidade. Eu acho que não precisa de uma lei, de engessar um assunto assim. Cada equipe que está no governo sabe analisar o melhor momento. Às vezes pode acontecer de que mesmo tarifado é importante que o país exporte, mesmo tarifado, e que seja competitivo. Vai dificultar ali na competição. Olha, eu volto a dizer que ninguém sabe o que vai acontecer depois dessa sacudida no mundo. Mas eu gosto dessa história de dar uma sacudida para ver o que vai acontecer. É aquela velha história de subir na mesa para ver por um ângulo diferente onde está cada situação e de que forma é vista num ângulo diferente. Eu gosto disso.